Existem maneiras diferentes de a gente representar uma função. A gente pode representar uma função na forma explícita, na forma implícita, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a representação paramétrica de uma função. O interessante é que se a gente derivar essas funções, não importa na forma que ela esteja apresentada, as derivadas têm que ser iguais. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo, então, a gente vai começar falando dessa ideia de representação paramétrica de uma função. Por exemplo, a equação x² mais y² igual a 9, a gente sabe que a sua representação gráfica é uma circunferência. E aí a gente viu no vídeo anterior sobre derivação implícita que a gente pode transformar essa expressão x² mais y² igual a 9 em funções, onde a parte superior, a metade superior, a gente pode escrever como y igual a raiz de 9 menos x², e a parte inferior aqui, y menos a raiz de 9 menos x². Isso porque a gente pode isolar o y, né? Primeiro passando o termo x² lá para o lado direito e depois passando esse 2 como raiz quadrada. Só que a gente não pode escrever essa função, toda a circunferência, como uma única função, e sim como duas, então por isso que a gente separa ali em dois pedaços. O que que a gente tem? A gente tem essa circunferência escrita, a parte superior por uma função e a parte inferior por outra função. A gente tem a forma implícita dela, dada pela equação x² mais y² igual a 9. E agora a gente vai ver a forma paramétrica da gente representar essa circunferência. E para isso, a gente vai ter que introduzir um parâmetro, ou seja, a gente vai trocar esse x e esse y dependendo de um parâmetro, que geralmente a gente chama de t. Então, a gente vai ter um x, que é igual a um x de t, e um y que é igual a um y de t. E existem padrões de parametrização. No caso de parametrização de circunferência, o padrão é sempre esse: a gente trocar o x como um x0 mais r cosseno de t e o y, um y0 mais r seno de t, onde o t está nesse intervalo de 0 a 2π para dar a volta completa ali da circunferência. O R vai ser o raio dessa circunferência e o x0, y0 é o centro da circunferência. Dessa maneira aqui, como está apresentada, o centro da circunferência é o 0, 0. E o raio é igual a 3. Então, isso também vai variar de circunferência para circunferência. No nosso caso, então, a parametrização fica apenas 0 mais 3 cosseno de t, então o 0 acaba sumindo, e o y, 3 seno de t. Então, a gente consegue reescrever esse x e esse y com um novo parâmetro, que é o t. Como se a gente transformasse essa variável x e esse y como uma função dependendo de t. Mas por que que isso vale, né? A gente vai usar a ideia de trigonometria no círculo trigonométrico. Se a gente pegar o x², que é 3 cosseno de t, elevar ao quadrado, né? O y também elevar ao quadrado. A gente vai ter 9 cosseno ao quadrado, mais 9 seno ao quadrado, todos os termos aqui ao quadrado. Coloco 9 em evidência, eu fico só com essa expressão aqui, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E aí a gente sabe que isso é uma das identidades trigonométricas e a resposta é 1. Então, 9 vezes 1 é 9. Ou seja, se a gente sai daquele x² mais y² e substitui por esses valores que eu determinei agora com o parâmetro t, a gente conclui que a resposta é 9. Portanto, representa a mesma coisa. Essa aqui é a circunferência, né, a função dada implicitamente, e essa aqui é uma forma paramétrica, né, de expressar a circunferência. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho de o que é a parametrização, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar essa função que está parametrizada. A gente sabe que a circunferência toda não pode ser representada por uma função, mas parte dela pode. Então, por exemplo, a parte de cima a gente consegue escrever como função. Então, a gente vai ter uma y que depende de x. Se a gente for derivar essa função y, essa y depende de x. Então, a gente está fazendo a derivada de y em relação a x. Só que agora, tanto y quanto x dependem de t aqui na parametrização. Então, a gente pode
derivar y em relação a t e derivar x em relação a t. Aqui eu estou omitindo alguns conceitos matemáticos, mas a ideia recai nisso aqui. Então, derivada de y em relação a t, derivada de x em relação a t. Quando a gente está olhando para a forma paramétrica, o x e o y dependem de t. Então, a gente pode representar essas derivadas em relação a t como y' de t, x' de t. Mas a ideia é que a gente está calculando a derivada de y em relação a x. Como derivada de uma função que está escrita na forma paramétrica, a gente quer derivar a função que é y e que depende de x. Então, eu preciso derivar y em relação a x. Mas se eu não tenho ela explícita, eu tenho ela na forma paramétrica, eu vou olhar y e derivar em relação a t e dividir pela derivada do x também em relação a t. Bom, vamos fazer um cálculo então aqui comparando essas derivadas. A gente já viu no vídeo anterior sobre derivação implícita que a derivada implícita dessa função é igual à derivada da função explícita, parte superior e parte inferior. E agora a gente vai olhar para a derivação implícita disso e vai comparar com essa aqui. Também tem que dar a mesma coisa. Então, as três são iguais e não importa, né, qual que a gente faça, sempre vai dar o mesmo resultado. A menos de alguns ajustes, porque a gente pode ter na derivação paramétrica a derivada dependendo de t, e aí eu tenho que voltar para x. A derivação implícita pode depender de y, e aí eu quero só ela explicitamente, eu vou precisar isolar esse y também. Nesse caso aqui, se a gente for derivar implicitamente a derivada do x², derivar y em relação a x. Então, a gente está derivando toda a equação em relação a x. Vai ficar 2x, aqui então aparece a derivação implícita, 2y, y' e a derivada da constante, que é 0. E aí a gente isola esse y'. Passa o 2x para o outro lado e agora passa o 2y dividindo. E esse 2 vai cancelar com esse 2, então fica menos y sobre x. Será que quando eu derivar essa função, essa mesma função, só que agora dada na forma paramétrica, vai ser igual a isso aqui? Sim, tem que ser igual, né? São a mesma função, representa mesmo gráfico, tem que ter a mesma derivada. Usando a regra que a gente tinha, a derivada de y em relação a x, no numerador, a gente tem que colocar o y'. Então, eu vou derivar 3 seno de t em relação a t. A derivada vai ficar 3, derivada do seno é cosseno. O denominador é a derivada de x em relação a t. Então, a derivada de cosseno a gente sabe que é menos seno, por isso que aparece esse menos 3 seno de t. Será que isso é igual a isso aqui? Então, a gente tem esse sinal de menos ali na frente, pode tirar até para frente. E a gente sabe que 3 cosseno de t é x e o 3 seno de t é y. Então, no fim, cai na mesma coisa, só que está expressa de uma forma diferente que a gente precisa ajustar para transitar de uma forma até a outra. Vamos agora resolver um outro exemplo. Nessa etapa ainda do estudo, como a gente ainda não viu essa parte de parametrização tão a fundo, e é até um assunto lá de geometria analítica, como fazer essas parametrizações, aqui eu já vou pegar uma função que já está parametrizada. E a gente vai aplicar essa ideia de derivação. Então, a derivada de y em relação a t vai ser 3t². A derivada de x em relação a t é 2. E se eu quiser deixar dessa forma, tudo bem, né? Se o enunciado permite que fique nessa forma, tudo bem. Mas a ideia é que sempre a gente volte para a variável x e que a gente tenha a derivada de y em relação a x dada explicitamente, que não dependa mais de t nem de y, apenas de x. Então, a gente sabe aqui no enunciado que x é igual a 2t mais 3. Então, eu vou usar essa informação e vou isolar o t. Então, passo 3 para o outro lado, negativo, e agora passo 2 dividindo. Então, t é igual a x menos 3 dividido por 2. Vou colocar esse x menos 3 sobre 2 aqui no lugar do t, vai ficar 3 vezes x menos 3 dividido por 2. Isso tudo ao quadrado, dividido por 2. E aí, eu vou fazer essa manipulação algébrica. Vou manter esse x menos 3 ao quadrado, 2 ao quadrado vira 4. Divisão de frações vai inverter, então vai ficar 3 vezes termo ao quadrado dividido por 4 vezes meio. E aí, o 2 vai multiplicar com 4 e fica essa expressão aqui. Que daí vai ser a derivada, né, dessa função
y em relação a x dada explicitamente. A ideia tanto de derivada implícita como derivada paramétrica é que a gente pode derivar qualquer curva, não necessariamente só funções, né? Só expressões dadas explicitamente. Às vezes é mais eficiente a gente escrever na forma implícita ou mais eficiente escrever na forma paramétrica, ou o problema já nos traz nessa forma paramétrica e a gente pode fazer essa derivada e encontrar ali a resposta. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.